Bom, boa tarde a todas e todos. Nós chegamos hoje à nossa 12ª conferência, na verdade, a 13ª conferência do terceiro colóquio Hannah Arendt, que é organizado e promovido pelo mestrado acadêmico em filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú e pelo grupo de pesquisa em política, educação e ética, o GEPED-UVA-CNPq. Hoje nós teremos a presença do professor Dr. Lucas Barreto, que irá ministrar a conferência para nós. Queria desejar boas-vindas a todos, a todas, e agradecer ao Lucas pelo convite. O Lucas é um parceiro excepcional, é membro também do GEPED, uma pessoa excepcional, um amigo querido do coração, e um intelectual que eu tenho um respeito profundo, um jovem intelectual, como é a cara do nosso evento, de jovens pesquisadores, de recém-doutores, doutorandos, e essa foi a ideia inicial de oportunizar a esses recém-doutores ou doutorandos esse espaço de visibilidade, até como uma forma de indiretamente também elogiar a todos os formadores dessa tradição arendtiana no Brasil. Cada um de nós que estamos aqui, de alguma forma, bebemos dessa geração anterior, o professor Odílio, Adriano Corrêa, o grande Cláudio Boeira, Cris Miller, Sônia Esquil, acho que eu já citei o Adriano, acabo sendo injusto com tantos outros que eu vou esquecendo aqui, mas, enfim, o Zé Luiz, lá da Federal de São João del Rei, e tantos outros, o Rodrigo, arendtianos que foram formando, e que muitos que estão aqui são orientandos ou foram orientados por toda essa geração maravilhosa de arendtianos. E dar visibilidade a esses novos doutores, de alguma forma, é também elogiar, de forma respeitosa, toda essa tradição da pesquisa em Arendt no Brasil. Bom, o Lucas, como eu estava dizendo, pertence a esse grupo, e é uma pessoa, é um parceiro de publicação, de eventos, sempre está, é o terceiro evento seguido, Lucas? O nosso colóquio Arendt Sobral, Lucas presente em todos, com conferência, isso é muito bom. Hoje o Lucas vai falar para nós sobre molduras e caminhos, a experiência do pensar a partir de Hannah Arendt. Lucas Barreto, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, doutor em Filosofia, Ética e Filosofia Política pela UFMG, com tese sobre os métodos de Hannah Arendt, mestre em Filosofia pela UFC, com a dissertação sobre o conceito de aparência no pensamento de Hannah Arendt, possui graduação, licenciatura plena em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, com monografia sobre ontologia política e moral em Simone de Beauvoir, é membro do GT de Filosofia Política Contemporânea da ANPOF, membro do grupo de pesquisa Centelha do Instituto Federal do Ceará, membro e pesquisador do GEPED-UVA, membro do grupo de pesquisa Ética e Filosofia Política da UFC. Áreas e temas de interesse na filosofia, filosofia política, ética, existencialismo, hermenêutica e fenomenologia, desenvolvendo pesquisas sobre a relação entre método e pensamento político a partir de Hannah Arendt, bem como sobre a relação entre política e formas de dominação. Lucas, meu querido, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado pela parceria, seja bem-vindo ao nosso colóquio, a palavra está com você. Ricardo, muitíssimo obrigado pelas palavras, saudação aqui a todos, saudações palestrinas a todos. É óbvio que quando o Ricardo me chamou para participar, é impossível eu dizer não a um pedido desse, tanto porque é sempre uma honra falar para pessoas tão queridas, esse grupo que a gente tem é um grupo não apenas de pesquisadores, mas de pesquisadores que se tornaram amigos, Então, são pessoas maravilhosas com quem eu tenho o prazer de compartilhar esses momentos. Então, para mim é sempre muito prazeroso estar aqui. É uma pena que a gente não esteja em Sobral, naquele calorzinho maravilhoso, mas em breve eu sei que as coisas vão se reajustar minimamente, a gente vai poder, sim, brincar um pouquinho nas terras sobralenses.
Fiquei também feliz em ouvir tantos nomes que fazem parte, né, da nossa formação. O Ricardo citou aí diversos professores que ou fomos orientados por, ou costumamos conversar, né, com eles, ler seus textos. Então, né, traz muitas boas recordações, muitas boas lembranças isso, né. E assim, o texto que na verdade, quando o Ricardo me chamou para falar, eu fiquei me perguntando sobre o que eu ia falar, né, e eu fiquei me perguntando semanalmente quando vinha participar do evento. Vez ou outra eu mudava de ideia e ficava transitando entre um texto mais acadêmico, vamos dizer assim, um formato mais de artigo convencional, e por vezes eu ia para outros textos mais ensaísticos. E, bem, em Sobral, no ano passado, eu apresentei um texto que eu confesso que eu tive uma ligação com esse texto, né? Eu gostei de algumas coisas dele porque ele mexe comigo em algumas coisas, em alguns sentidos, né? De como efetuar, né, essa característica do pensar. E eu costumo às vezes dizer que eu aprendi a pensar filosoficamente falando, vamos dizer assim, com duas grandes mulheres, né, com a Beauvoir e com a Hannah Arendt. Aqui eu fiz um recorte e, bem, como eu falei, eu apresentei ano passado um texto no colóquio Arendt lá de Sobral, no segundo, né, e vim visitando esse texto, né, de lá para cá. Então vim reescrevendo, repensando algumas coisas. E bem, é um texto que ele está dividido aqui em duas partes, em que a primeira é bem mais ensaística, inclusive, do que a segunda, mas isso não faz com que a segunda também não seja. E bem, eu quis trazer isso para conversar com vocês, né? Eu acho que, ainda mais a gente já está no último trio de palestras, né? Então, temos essa minha, a do Glauton e a do Ricardo ainda, então acho que muitos já estão muito cansados. Então eu tentei trazer algo que, de certa forma, é um pouco mais leve, eu penso, pelo menos. E aí eu queria compartilhar um pouco, né, isso com vocês. Enfim, a gente tenta conversar um pouco sobre. Eu acho que ele não está tão longo, então vou tentar fazer a leitura dele na íntegra, mas caso não seja possível, também acho que não tem tantos problemas, porque como não é algo completamente fechado, então ele ainda tem muitas brechas, ainda tem muitas possibilidades de trabalho sobre ele. Mas enfim, eu também queria só expor que esse texto, ele de certa forma foi quase que uma resposta a certas inquietações provenientes no pós-tese, né? Então, acabei de escrever a tese, eu fiquei com muitas questões na mente, sobretudo com os debates com os membros da banca, sempre muitos bons apontamentos que a gente recebe, e eu fiquei com muitas questões na cabeça, e um dia eu sentei e comecei a escrever um pouco com isso, né? Tentando entender um pouco, tentando encaixar, né? Tentando compreender um pouco esse negócio todo, né? E aqui, obviamente, inspirado bastante pelo pensamento arendtiano. E bem, a minha pesquisa, ela envolve muito essa tentativa de compreender o que significa uma moldura de pensamento. E é motivada aqui muito pelo diagnóstico, vamos dizer assim, que a Arendt faz, de que a moldura tradicional, seja da filosofia, seja da política, ela não dá mais conta, né, das nossas experiências do século XX para cá, né? Se não dava do século XX, quem dirá do século XXI, né? Então, mas ao mesmo tempo eu me pergunto muito pelas molduras de pensamentos das pessoas, isto é, o que uma determinada pensadora, pensador, ou mesmo nós próprios, né, utilizamos para fazer as nossas próprias reflexões, né, a partir de onde nós vamos, né, e em que isso condiciona ou não o nosso pensar. Então eu reflito muito em torno disso, né? Eu acho que a Arendt me ajuda em muitos aspectos. Bem, então vou passar aqui para a apresentação. A ideia de que uma obra de arte, ela não está presa, por exemplo, em uma moldura, né? A transcendência que a arte carrega consigo
não invalida, por exemplo, que se a caracterize de alguma forma, ainda que haja arte para além da caracterização. A moldura de um quadro físico, a moldura de um pensamento, ela nunca, de fato, prende, seja a arte, seja o pensar. O erro é pensar que haja prisão possível para a arte ou para o pensar, eis porque perigosos. De modo similar, um caminho, ele geralmente é acompanhado por margens, limites, que indicam um local a caminhar, mas há sempre mais caminhos para além das linhas que o margeiam. A moldura do caminhar não impede que se saia do previamente traçado. Uma ramificação é uma possibilidade sempre latente, ainda que seja um ramo de um outro caminho. Nunca se parte do grau zero. Não há, em absoluto, o zero. Nosso início é margeado por um mundo de caminhos e de obstáculos. Caminhos que podem também ser obstáculos e que só porque podem ser ultrapassados é que ainda assim não impedem, em definitivo, o caminhar, mas também o possibilitam. Todo vazio é ilusório, tal como é também todo absoluto. Um caminho sem margens se aproxima mais do descaminho, pois os limites não servem unicamente para nos pôr nos trilhos, mas nos servem como uma referência. Descaminho que não impede o caminhar, por certo, mas onde raramente nós nos encontramos. Descartes bem sabia, perdidos em uma floresta, o melhor a fazer é traçar uma linha reta e abrir um caminho que talvez não seja o melhor para quem conheça toda a floresta, mas é o mais prudente para quem nela se aventura, mesmo a desconhecendo. Eis sempre a nossa situação. Nossa floresta não é apenas um mundo que sempre nos será em alguma medida estranho, mas é também onde nossos pensamentos se lançam, sempre buscando por pontos de referência, trilhas que outros pensadores, por exemplo, também deixaram, mas que não nos asseguram nada, em absoluto. Em nossa situação, trilhas abertas muitas vezes já se encontram cheias de ervas daninhas. Outros casos, por exemplo, sequer conseguimos ver com clareza o caminho previamente traçado e precisamos percorrê-lo com cautela, buscando as margens nem sempre precisas que um dia foram criadas por aqueles que desbravaram a floresta, percorrendo seus caminhos, também em referência a outros que lhe antecederam. Em nossa situação, não vemos acima das copas. E de que adiantaria podermos ver? A folhagem é densa. E a floresta, que melhor mimetiza o campo do pensar, não são os bosques alemães, mas é a floresta tropical, a amazônica. Não são as árvores espaçadas e o clima ameno, mas é aquele local difícil de habitar por muito tempo. Só quem nasce nele sobrevive porque é em comunhão. Do contrário, ele te sufoca e te faz suar. Seus animais te amedrontam e seus insetos te sugam o sangue e fazem coçar, a ponto de sonhar com a quietude dos sentidos. No caminhar, perdido entre a densa floresta que é o pensar, podemos nos acompanhar de uma bússola, que nada mais indica senão o norte. Não há aqui uma regra para onde caminhar. Não há um traçado que ela descreva, há somente uma orientação. Não há prescrição que assegure um caminho certo, pois não há moldura definitiva. Há, quando muito, elementos que podem nos auxiliar a modular, sob certos aspectos, esse nosso pensar caminhar. Então, uma moldura de pensamento só o emoldura na medida em que ressalta alguns de seus aspectos, porque nenhum pensamento surge de um nada absoluto. O mundo, as pessoas, as coisas, tudo que nos cerca também nos provoca um estímulo que nos escapa e vem ao nosso encontro. Tornam-se as cercanias do nosso pensamento ao mesmo tempo em que o capacita a pular estas mesmas cercas. Não há uma só imagem que possa enquadrar um enquadramento, pois este sempre é matéria-prima que possibilita um quadro maior. A moldura cercania é um caminho margeado por espelhos d'água, que refletem nosso passado e nosso presente,
expõe os nossos limites, mas precisamente por serem limites passados, não limitam o caminhar futuro. Antes, tornam-no possível. Nada impede que pulemos em direção ao espelho d'água, embora costumeiramente continuemos nosso caminhar sem reparar mais em sua beleza. São esses limites que margeiam a moldura do nosso caminhar pela floresta e que nos acompanham como referência na atividade do pensamento. São elementos que nos condicionam, mas que não nos impedem de que nós mesmos possamos traçar outros tantos caminhos, enquanto percorremos e cruzamos as trilhas de outros que nos antecederam e daqueles que parcialmente nos acompanham. A moldura do pensamento, assim como as margens que figura o caminhar, não criam uma estrutura prévia que se imponha como absoluta, mas dá movimento e o auxilia. E aí eu pergunto, amparos? Corrimãos? Bem, a Hannah Arendt, ela pretendeu pensar sem amparos, mas essa situação, em absoluto, não é possível. O que o é, e penso que talvez tenha sido essa a sua intenção ao formular essa noção, não é senão pensar para além dos amparos de nossa tradição. Esta mesma perspectiva do pensar sem amparos surge quando a Hannah Arendt cita uma frase do René Char, que acho que muitos aqui leitores de Arendt veem constantemente, traduzida às vezes como nossa herança foi precedida por nenhum testamento, ou então nossa herança nos foi deixada sem nenhum testamento. Bem, ou quando surge essa perspectiva do pensar sem amparo, surge ou quando a Arendt cita isso, ou seja, nossa herança desprovida de um testamento, ou quando afirma que o fio da tradição está rompido e que suas estruturas não podem mais responder aos anseios de nosso tempo. A retórica de Arendt, no entanto, não a livra dos seus próprios corrimãos. Eis então como eu, particularmente, compreendo tais formulações arendtianas. Os amparos não servem para nos segurar, servem para orientar o caminho, como se fôssemos cegos em um prédio em chamas. As estruturas sobre as quais as paredes foram erguidas não são mais seguras, elas estão desmoronando. Os corrimãos apenas nos orientam. A imagem, eu sei, é apocalíptica e limitada. Mas o que são os corrimãos também, senão outras margens? O que importa nesta película é que o corrimão de cada andar apenas nos auxilia, mas não nos assegura nenhum tipo de salvação final. Eis de novo a nossa situação. Estamos em um prédio em chamas, com paredes a desmoronar e corrimão a nos guiar. Cegos por uma saída. Em nossa situação, estamos também em uma floresta em chamas que nos foi alienada, à qual pouco pertencemos, perdemos muito de suas raízes e não sabemos nos orientar dentro dela. Pensar sem amparos é, por isso, mais um pensar para além dos amparos, ou, penso eu, tornar-nos cônscios de nossos amparos, para poder pensar com eles e para além deles. O fio rompido da tradição não é o fim do legado da tradição, mas saber que aquilo que ela nos testamenta não é suficiente para o nosso mundo. Nossa herança tem sim um testamento, mas aquilo que ele nos fornece não são apenas tesouros, mas sobretudo dívidas. Nossa herança nos dá uma linguagem e nos apresenta os caminhos já traçados, mas se não podemos abdicar da língua recebida, podemos ao menos caminhar para além das trilhas criadas e as manter como referências, seja do que pode ser ressignificado, seja do que não precisa ser de novo caminhado. Nós, os herdeiros, não recebemos a chave do mundo, pois ainda que seja nossa casa, ele não se reduz a uma propriedade privada. Nós não possuímos, antes o compartilhamos e somos por ele parcialmente condicionados. Nós, os herdeiros, recebemos uma dívida com o mundo e com aqueles que o partilham conosco. Nossa herança dívida é uma floresta, um pantanal, uma cidade, um país, um mundo em chamas. Nossa herança é aquilo que nos precede e que gera um impacto em nós.
condiciona a partir de onde pensamos, falamos e agimos. Está presente como resquício em nossa vida ativa, que aparece àqueles que vivem conosco e nas atividades do nosso espírito. Nossa herança é também o nosso presente e seus acontecimentos imprevisíveis, mas não por isso impensáveis. A linguagem e o mundo onde surgimos nos acompanha sempre, ainda que haja espontaneidade para além desses condicionantes. Mais uma vez, são as margens da moldura do nosso pensamento, assim como, né, de nossas ações. E aí aqui eu encerro essa primeira parte. E aí é engraçado que quando eu estava revisitando esse texto, por um acaso eu tinha recém, né, ouvido uma música do Engenheiros do Havaí, que se chama Herdeiro da Pampa Pobre. E eu acho fantástico. Eu fiquei assim, nossa, é isso, né? Imagina, o cara fala, né? Que pampa é essa que eu recebo agora com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Enfim, né, fica aí a dica para vocês ouvirem e verem a letra também depois. Bem, eu continuo aqui, só dar um golinho d'água e continuo. Está no álbum Várias Variáveis. Pois bem, o passado, como recurso de significação para eventos e conceitos, parece ser lugar comum em diversas estruturas de compreensão da realidade. Esse procedimento parte da noção de que a tradição é a fonte de autoridade para justificar um argumento, uma ideia, um comportamento, enfim, como se fosse um sustentáculo da verdade. No entanto, contra essa perspectiva, aqui ressoa o verso de Belchior. Não é à toa. No presente, a mente e o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Não elogio o passado no sentido de torná-lo mais uma vez nossa morada. Afinal, nós não cabemos mais em seu tempo e espaço. Não apenas o corpo e a mente são diferentes, o mundo também o é. Apesar de nos condicionar e emoldurar esse nosso pensar, caminhar, os diversos passados que poderiam ser evocados não são suficientes para o nosso tempo, nem em suas singularidades, nem em uma combinação de suas principais características. No entanto, mesmo que o passado já não nos sirva como modelo veritativo último, é pensando com e, sobretudo, para além dele, que se traz um novo à esfera da existência. Com o passado, pois não significa jogá-lo fora e esquecê-lo. Afinal, em seu nascedouro, ele também se apresentou como novidade. E é preciso perceber esse movimento de vir a ser no qual ele um dia se fez presente, né? No dia que ele foi o novo. Né? E para além do passado, pois se trata de propiciar também a irrupção do novo e aquilo que se engendra a partir dele. Em outras palavras, e eu cito novamente Belchior, né? e o que há algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. É preciso, portanto, rejuvenescer em um mundo que não cabe mais no passado. Eis então que meu principal interesse, e eu compartilho aqui da perspectiva da Arendt, não é pela teoria em si, rígida, desvinculada do mundo. Não se trata de buscar por explicações que partam de abstrações ou que recorram a elas como um deus ex machina. A metafísica, disciplina filosófica por excelência, usada tradicionalmente como aporte teórico fundamental, ela precisa ser criticada em suas intenções e procedimentos. Aos poucos, nos afastamos de fantasias ou sistemas que expliquem a realidade como uma totalidade coesa, o que não significa também sucumbir a um positivismo materialista, mas sim compreender a realidade como multifacetada, partindo das experiências e eventos que constituem o mundo e a relação que guardamos com ele. Como diria o músico poeta cearense, o delírio, por assim dizer, é a experiência com as coisas reais. E
bem, ainda que não abdiquemos da teoria, né, nós em nosso vício de filósofo, nós não estamos interessados aqui em nenhuma fantasia, nem em algo mais, mas sim em integrar essa teoria ao mundo e em compreender como ela pôde se desvencilhar dele um dia. Os caminhos e molduras são múltiplos e não se enquadram entre si. Por vezes, cada um ressalta aspectos distintos do caminhar. Reflete uma distinção nos passos, um trote não percebido, uma falácia que se camufla, tal como um buraco que não se vê, mas no qual por pouco não se cai, só se o percebe por outro ângulo do olhar. O buraco, no entanto, não visto por quem percorre o caminho, permanece ali, talvez até percebido por um espectador, mas caso não seja apontado por quem o vê, outros tantos podem encontrar nele o destino de Tales. O ridículo do riso dos outros que o veem pelo canto do olho reflete não só o descuido de quem caminha sem olhar seu próprio percurso, mas a indiferença e escárnio de quem aguarda a queda em prol da risada. O recurso de retorno ao passado tem como função encontrar as experiências originárias sobre as quais tantos conceitos como eventos puderam ser constituídos, bem como encontrar os buracos do caminho. Arendt, por exemplo, guia seu pensamento em vistas da compreensão do que ocorre ao mundo contemporaneamente e, concomitantemente a isso, realiza a atividade compreensiva sem recorrer às estruturas clássicas de pensamento ocidental, mas não por isso se torna alheia a elas. Antes, lança-se um movimento que persegue os modelos de pensamento que antecederam, tanto para encontrar quais experiências deram origem a certos conceitos, quanto para identificar determinadas estruturas que orientam a filosofia, isto é, sua moldura, seu quadro de referências, e a política, ou seja, as práticas que envolvem a organização das cidades e estados, além também das motivações da ação pública dos seres humanos. O que cabe, então, para Arendt, é criticar o antigo modelo em suas variações e apontar para novos quadros referenciais, novos elementos, critérios que possam nos ajudar naquilo que ela indica como a finalidade da compreensão, reconciliar-nos com o mundo comum. Paradoxalmente, no entanto, Arendt não nos diz inequivocadamente qual é a sua moldura. São poucas as autodefinições que ela nos dá. Inclusive, ela tenta nos despistar em sua derradeira e última obra, ao dizer que gostaria de chamar a atenção não para o meu método, nem para os meus critérios ou para os meus valores, os quais, ela vai dizer, permanecem caridosamente, eu acho bonita essa palavra, permanecem caridosamente ocultos ao próprio autor, embora possam ser, ou melhor, parecer, manifestos ao ouvinte e leitor. Bem, tem citação aqui. O que a autora se diz inadequada para falar, né, a autora se diz inadequada para falar de sua moldura e deixa que nós, intérpretes, busquemos por tais elementos. Quem percorre um caminho, de fato, não vê no todo, apenas a partir de sua posição no mundo. Muitos de seus passos estão viciados de tão acostumados que estão seus pés de traçar certas rotas. Por vezes, nos vemos em um caminho já conhecido, embora não pretendido. Mesmo traçando previamente uma nova rota na nossa mente, por vezes envoltos em nosso pensar, percebemos-nos a caminhar trilhas de outrora, como se nossa memória nos encaminhasse pela segurança já estabelecida no momento em que nos alienamos por alguns segundos do mundo. Nosso pensamento, tal como nossos pés, não se desprende em efetivo do mundo, por mais que tantos o queiram dele se alienar. Ainda que me lance no espaço sideral, meu corpo pede chão. Ainda que pense em deuses, o mundo os fantasia com nossas vestes. Sou suspeito de mim mesmo, pois não me vejo. Por isso, dependo de outros, que me observam e atestam que, por vezes,
prática e discurso, inclusive, não se alinham, né? Se afastam muitas vezes. Talvez quem professe palavras e realize atos não perceba inteiramente a distância entre eles. Precisamos daqueles que nos cercam para nos orientar no mundo. Os outros também são as cercanias do meu pensamento e da minha ação. Arendt, em geral, foge das revelações sobre sua moldura, sobre as cercas que a limitam e as quais ela, não obstante, ultrapassa. Nas poucas referências que ela nos dá sobre seus condicionantes, temos pelo menos 3. É possível rastrear uns outros, mas eu elenquei 3 aqui. Tá? A primeira é a sua junção àqueles que tentam desmantelar a metafísica. Isto é, aqueles que apontam os buracos do caminho para que estejamos cônscios deles. Somos do mundo e, por isso, precisamos que tantos outros nos apontem as folhas históricas que se enraizaram tão fortemente que, por vezes, não ligamos mais para o tropeço. De tão enraizadas, endurecem-nos aos solavancos e nos desenraizam de nossa própria sensibilidade. Ao se aliar a este grupo aí dos desmanteladores da metafísica, né, parece banda de rock, né? Arendt entende os limites do pensamento ocidental, não apenas quanto ao conteúdo do que fora pensado, mas na própria forma de efetuar a atividade do pensar. Veja, não é apenas o conteúdo, é a estrutura. Isto porque os buracos do caminho aqui não são maquiados nem consertados, pois não há como fugir deles. Quando muito, recebemos um aviso de sua existência e da incompletude do caminho. Em outras situações, aponta-se para que possamos criar desvios e elaborar novos trajetos, ainda que eles não nos assegurem uma viagem tranquila. E aqui eu acabei de perceber, né, como se os buracos da nossa história, no final das contas, fossem como os buracos das rodovias brasileiras, né? Não adianta tapar, eles são abertos logo em seguida, né? Nunca se fecha em definitivo. Eis aqui uma dimensão de buscar observar o mundo, não apenas para si, mas para os outros. Ademais, trata-se de aceitar as contingências que marcam a nossa realidade e o fracasso que subjaz a toda tentativa de reparo absoluto. A segunda autorreferência de Arendt é a aceitação de sua judeidade, pertencimento ao mundo, ao qual se tornou, pertencimento a um povo, né, que se tornou pária. Saber-se vinculada a um povo indica, sobretudo, entender que sua formação humana depende do fato de que seu reconhecimento público é dado também por lentes alheias que imputam nela seus próprios graus. Quem se é não é quem se quer ser. O ser e o querer ser não são o mesmo. Não há aqui identidade possível, pois não nos escolhemos inteiramente. Eis por isso o erro da assimilação. Por mais que possamos trilhar novos caminhos, aquele do qual partimos não nos é, por nós, escolhido. Além disso, há sempre no olhar do espectador a indicação de que nosso caminho diz respeito àquele ponto de onde iniciamos. E mesmo quando deles nos desvinculamos em algum aspecto, em comparação com a nossa origem e os trajetos que nós seremos julgados. Eis aqui a dimensão de pertencimento a uma tradição que não apenas nos encaminha parcialmente, mas que também emoldura o olhar alheio sobre nós. E a terceira autoindicação que Arendt nos dá é a sua proveniência intelectual junto à filosofia alemã e junto a isso, inclusive, a continuidade da língua materna, né, como algo que não escapa ao seu pensamento. Tanto como nas referências anteriores, né, na judeidade e nos detratores aí da metafísica, vamos dizer assim, trata-se aqui de uma forma de pertencimento, né, de um condicionante que se soma a tantos outros, sejam os que se nos aparecem, sejam aos que aparecem a quem nos vê de fora. Estar vinculada
a uma linguagem é ter como porta de entrada ao mundo uma gramática, uma morfologia, uma sintaxe. Isto é, estruturas que, ao organizar o discurso e o diálogo, também organizam nossa racionalidade. Na descrição de Platão, relativamente aceita por Arendt, o pensamento é uma forma de diálogo que travo comigo mesmo. Só que o pensar não é simplesmente uma faculdade que contempla de forma muda. Antes, é uma atividade que se dá discursivamente. A experiência do pensar é um diálogo em que eu me estranho de mim mesmo e me ponho em perspectiva. Problematizo-me a mim mesmo. O juízo, outra atividade do espírito, curiosamente também não foge de tal perspectiva. Mais ainda, julgar é uma atividade que não apenas dialoga consigo mesma, mas traz à mesa da mente humana as opiniões alheias para um debate. A experiência do julgar é um debate imaginário amplo, em que tantos outros indicam suas perspectivas. E o resultado disso é, sobretudo, um modo de se reconciliar com o mundo. Enlarguecer a mente é trazer outros discursos possíveis à minha esfera de raciocínio sobre como julgar algo no mundo. Então, discurso, linguagem, racionalidade, pensamento, juízos, possuem, assim, uma importante conexão. A sintaxe da linguagem nos fornece normas que identificam sujeitos, predicados, seus complementos, variações. Isto é, o modo como nos conectamos com a nossa leitura do mundo. Dizer que a língua materna permanece é dizer que certas estruturas prévias de abertura ao e do mundo continuam atuantes em nós. Por que ao e do? Porque seja em como nos direcionamos ao mundo, seja como ele nos afeta. Essa dupla intencionalidade se configura no caminho que eu percorro no mundo e nos impactos que ele gera em mim. Uma moldura dá conteúdo aos diversos caminhos, sejam os contínuos ou os descontínuos. A filosofia alemã, no caso arendtiano, fornece-lhe métodos, critérios, valores que, bem, ela diz não poder revelar muito. Então aqui a gente tenta revelar para ela, né? Ou pelo menos parece, né, revelar. A linguagem de Arendt, assim, é uma linguagem que tem curvas e arestas dessa matriz teórica, mas certamente não só dela. Sua ampla biografia e as experiências acumuladas não podem ser descartadas de maneira nenhuma. Sua judeidade, já mencionada, não sai do radar. Seu status de refugiada nos Estados Unidos e o modo como ela é acolhida neste país lhe proporciona também certa forma de ler, por exemplo, os pais fundadores e sua concepção de política. Então, a semântica se une à sintaxe da língua originária e novas perspectivas de acesso ao mundo e do mundo também se abrem. Arendt, ela própria, assume, bem, tinha a intenção principal compreender o mundo, isto é, reconciliar-se com algo que se lhe tornou estranho, mas ao qual ela pertence, no final das contas. Sentir-se em casa no mundo, então, é aquilo que está vinculado à compreensão, é aquilo que está vinculado à própria atividade da compreensão. Compreender, assim, é uma atividade ligada inexoravelmente ao mundo, seja essa compreensão proveniente do pensamento, seja do julgamento. Pensar e julgar podem nos proporcionar entender certas medidas em que o mundo me afeta e como posso estar junto a outros nesse espaço compartilhado. Aquilo que Arendt herda, ainda que não esteja no testamento, é uma forma de pensar, a qual parte de um lugar que a renegou, mas que, ainda que o carregue consigo, não se restringe a ele. Sua judeidade, questionada após o caso Eichmann, e sua germanidade, negada pelo nazismo, não são fatores definidores últimos, mas compõem parte da sua sintaxe, que nunca a abandona, mas proporciona, junto à experiência mundana, uma semântica do mundo. Falar sobre a moldura de Arendt nesse sentido é falar de seus caminhos, daquilo que cerca o seu pensar
e de como ela pula estas cercas. É trazer a aparência, através de suas poucas pistas, o que ela mantém encoberto, mas que reflete os pontos de partida que tornam possível que ela inicie seu pensamento original. Não é necessário que, para isso, ela própria tenha elaborado uma filosofia e um método, mas sim que modos de pensamento habitem suas reflexões. Isso não significa que ela os repita sempre da mesma forma, pois os caminhos traçados fazem-na se confrontar com outros eventos, outras influências, outros tantos condicionamentos. A intencionalidade das aparências, da qual Arendt fala lá na Vida do Espírito de uma forma muito rápida, nos capacita a melhor compreender isso. As aparências são inelimináveis em um mundo na qual a pluralidade é lei e condição, de forma que o mundo é sempre uma pluralidade de aparências que intencionalmente se projeta a cada um de nós. A intencionalidade não parte somente do eu, né, como talvez pretendesse nosso amigo Russell, mas ela vem também do mundo, da pluralidade, das aparências, dos eventos e do nosso passado, em direção a nós. Como ela irá se cristalizar em nós e como vamos responder a esta intencionalidade, não está dado, mas ela nos é inescapável. Método, então, não tem mais a ver com simplesmente um quadro, método, então, tem mais a ver com um quadro teórico-metodológico, mas esse quadro teórico-metodológico pensado nessa estrutura toda que eu venho brincando aqui de moldura e caminhos, e não simplesmente com técnicas, né? Então, enquanto o caminho, né, do grego rhodos, a ser percorrido, a investigação aponta para algo que está no fim do percurso, de fato, mas que não pode considerar o ato de percorrer apenas como um meio para um fim. A preposição grega metá revela isso. E aqui eis, inclusive, algo que nos passa despercebido. Nós, de uma tradição tão influenciada pela metafísica, costumamos considerar metá apenas como um além de, né? Então, a preposição metá, ela de fato revela isso. Ela revela algo que está depois de. Mas ela não é apenas disso. Metá também ela também indica uma participação. Ela significa em companhia de. Método, nesse sentido, não é então uma mera estrutura para alcançar uma finalidade que lhe seja independente, mas é caminho percorrido capaz de nos guiar ao mesmo tempo em que permanece conosco. Aqui, a lógica meio-fim não faz sentido. Em seu lugar, a atividade do pensamento é exercitada seguindo um procedimento em que não há fim, mas sempre se está no meio, no caminho. Seu fim, alcançar um sentido, não é efetivamente um fim, pois o sentido desvelado não é posto como verdade que encerra um debate, mas é uma nova perspectiva de mundo a ser apresentada, um novo perfil, pelo qual justamente este mundo se abre frente a cada um de nós. Então, a semântica, ela não se transforma em sintaxe, ou, para utilizar os termos arendtianos, o sentido não se transforma em verdade. A compreensão não se transforma em cognição. O caminho não é, portanto, abandonado. Não é uma escada que se pode jogar fora após ter alcançado um saber, mas é sempre percorrido e tudo aquilo que ele proporciona alcançar faz parte dele próprio. As cercanias do pensar arendtiano são incalculáveis, como são de qualquer pessoa, pois precisaríamos estar de posse de todas as variáveis que a impactaram e que nos impactam durante toda a nossa vida e durante toda a vida da própria Arendt. Podemos sim compreender alguns dos casos paradigmáticos. Arendt é impactada pela ascensão dos regimes totalitários, por ser judia, pelos seus círculos de amizade, pela família de histórico social-democrata, por ter cursado teologia, por percorrer um longo caminho na filosofia alemã, por gostar de poesia grega. Métodos, critérios e valores não são estruturas de nascimento completamente espontâneas,
mas são provenientes de nossa interação com o mundo, algumas escolhidas, outras não. Perguntar-se, por fim, e aqui me encaminho, né, ao fim, perguntar-se pelo método na filosofia é, assim, pôr em debate o modo pelo qual pensamos, pois são os caminhos incessantemente trilhados pelos pensadores. A chamada questão de método se impõe tanto como problema filosófico, como indica também a busca de uma nova legitimidade para que o discurso sobre a política, quanto indica a busca de uma nova legitimidade para o discurso sobre a política, posto se tratar justamente de uma forma de interação humana em que as perspectivas são postas à mesa, e mais que em qualquer lugar se efetiva o julgar entre as personas. Embora Arendt não tenha se dedicado diretamente a esse tema do método, ele subjaz como uma de suas preocupações constantes e dá ânimo ao que ela disse ser sua principal atividade, compreender o mundo. A moldura, que Arendt diz desconhecer, não são apenas seus procedimentos, mas principalmente seus critérios e influências que lhes são inescapáveis. Afirmar pensar sem amparos, ainda que possa parecer pretensioso, talvez faça mais sentido se o interpretarmos enquanto um modo de reflexão que se saiba incapaz de encontrar algo sólido o suficiente para nos amparar. Nossos caminhos, seja em Floresta em Chamas, nas ruínas da civilização, ou mesmo nos livros em que nos debruçamos, são emoldurados por fragmentos e por pérolas capazes de nos orientar no mundo, no pensamento e na política. Entre tantas coisas, cabe-nos ouvir dos outros o que carregamos conosco. Cabe-nos dialogar com o mundo sobre o que ainda carregamos de seu passado, bem como apontar os buracos em que constantemente caímos e tropeçamos, pois, ainda que eles não possam ser encobertos, podemos colocar avisos sobre sua existência e sobre seus riscos. Encerro por aqui, pessoal. Obrigado. Texto maravilhoso, provocante, pedagógico e, sobretudo, poético, né? Rico de metáforas, de música. Adorei o teu texto, Lucas. Muito bom mesmo. Parabéns demais pela exposição. Fica aberta, então, meus queridos, aí as inscrições para o nosso debate, para a nossa conversa. É verdade, né, Mari? Para fechar de forma musical, né? E aí vocês podem ir no chat se inscrevendo. O Antônio vai assumir essa parte final do nosso colóquio aqui no dia de hoje. Eu vou ter que me dar uma retirada, mas vocês podem ir se inscrevendo e o Antônio assume, ok? O João Vitor pode colocar já a frequência inscritos. Tá? Pronto, a palavra está comigo, então. Ok, está com você. Valeu, Antônio. Nada, Ricardo. Lucas, mais uma vez, parabéns. O pessoal tá tímido em relação a isso. Tanto de uma apresentação poética, agradecer, é bom ouvi-lo. A gente, esse semestre, o começo do outro, final do outro, a gente iniciou um debate sobre a vida do espírito e como você adentrou no doutorado nesse caminho, você, a Mari, também está presente. E como a Mari já está escrita, eu chamei assim só para relembrar que vocês dois foram importantes no debate, não forçando. Já que você se inscreveu, a palavra é contigo, Mari. Fica à vontade. Eu estava aqui pensando, Lucas, na verdade, acho que não é muito uma questão, também não é um comentário, é uma tentativa de pensar junto. Assim. Porque quando você fez uma fala muito poética e também muito musical, eu gostei. Mas quando você usa essas metáforas assim da moldura, do caminho, do corrimão, né? É uma coisa que eu entendo e que eu gosto, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que me incomoda, que é uma certa rigidez nessas imagens, ou pelo menos para mim aparece como rigidez, porque uma moldura ela fecha, né?
ela enquadra ali e você não tem muito como jogar com isso, assim, né? Até você fala, bom, realmente, às vezes eu pego uma moldura para tentar encaixar em outra coisa e não dá certo. Então, nesse ponto, é até interessante, porque realmente, às vezes a gente pega um pensador ou um método para pensar um problema e vê que não dá certo, né? Mas aí, quando a gente vê que não dá certo, que não encaixa, e a própria Arendt faz isso, ela pega, sei lá, pensar um pouco quem pensa como na ideia dessas categorias de democracia, tirania, ditadura, e tenta encaixar no totalitarismo, ela fala, não encaixa. Só que, no entanto, quando ela não encaixa, ela não joga fora tudo isso, ela de alguma maneira usa para conseguir enquadrar esse totalitarismo. Então, eu estava pensando se não teria alguma outra coisa que a gente poderia buscar, e eu não tenho a resposta, por isso que eu estou falando aqui, que seria algo que, quando não encaixa, a gente pode torcer, distorcer, puxar ali, sabe, um material um pouco maleável, que nos ajuda, né, a enquadrar outras coisas. E aí também o corrimão é assim, né, o corrimão é algo fixo, é algo duro. Aí no negócio do corrimão eu comecei a pensar em corda, na verdade, né, numa corda que a gente consegue amarrar de um ponto a outro para se apoiar, mas depois a gente desamarra e carrega com a gente, leva para outro lugar. Então, não sei, eu estava tentando pensar numa imagem que fosse justamente isso, né? Algo que nos ajuda, que nos apoia, mas que tem uma certa maleabilidade. Não sei se você concorda comigo, se você que já está pensando nisso há mais um tempo, se você tem alguma coisa para dizer, mas é um pouco jogado por aí. E muito obrigado pela apresentação. Antônio, eu acho que, por enquanto, como não tem mais ninguém inscrito, eu vou comentando aqui, tá bom? E eu fiquei pensando, né, o pai Ricardo saiu da sala, né, as crianças podem brincar à vontade, né? Depois ele vai ver na gravação. Bem, é só agradecer aqui o pessoal que foi muito generoso. E Mari, de fato, eu fico constantemente repensando nisso, por isso que no meu texto eu brinco com tantas imagens. Porque eu acho que não existe uma imagem capaz de dar conta, né? Isso é muito difícil. A Arendt, ela, por vezes, nos textos dela, ela utiliza o termo framework, né, no inglês. Só que o próprio termo framework, ele é problemático também, né? Porque é como se fosse o quadro de trabalho, vamos dizer assim, né? Então, a moldura de trabalho. Eu lembro que, inclusive, começar a utilizar o termo moldura foi até uma sugestão do professor Newton, né, do Newton Binhoto, porque eu estava sempre usando ou o inglês, framework, ou eu usava o termo quadro teórico ou quadro teórico metodológico, ficava variando ainda sem saber como escrever, né, ficava, enfim, tateando ali. E aí falou, Lucas, poxa, tem uma tradução para isso, né? E aí eu, verdade, gostei da tradução. Só que óbvio que o próprio termo em inglês, ele não é bom o suficiente, é claro, né? Ele não dá conta. Por isso que eu tento pensar não em uma moldura, né? Às vezes eu falo em molduras, porque exatamente, e aí só que aí vai vir aquela outra questão, né, que eu lembro que era uma questão que eu já tinha na minha mente desde do contato com o primeiro Wittgenstein, onde ele fala, né, justamente, como é que ele fala? Da figuração do mundo, né? Então, mas aí na medida em que você faz uma figuração no mundo, como é que você vai figurar a figuração, né? Então, surge esse problema lógico mesmo, no final das contas. E esse é um problema clássico na filosofia, né? Como expressar a expressão, inclusive é um termo que a Arendt usa lá na Vida do Espírito, né? E, de fato, a linguagem nos trai, no final das contas. E ela nos trai justamente por isso, né? Porque ela é cheia de buracos, ela é cheia de falhas. Então, eu acho que, né, por isso que eu meio que me liberei da tentativa de buscar a imagem perfeita, porque ela não existe, né? Então, eu acho que a gente pode construir várias imagens, e essas imagens elas vão servindo para situações diferentes. Como você falou, tem vezes que para trabalhar com um determinado assunto, se eu quero estudar fascismo, por exemplo,
eu não sei se a Arendt é uma autora suficientemente boa para estudar fascismo. Eu acho que talvez existam outros autores melhores. Talvez ela me dê boas categorias para estudar totalitarismo. Então ela funciona bem como ela cabe na moldura dos estudos totalitários, né, sobre o totalitarismo. Do fascismo, talvez, embora, veja, sejam eventos políticos, ou melhor, antipolíticos até, tão próximos historicamente, geograficamente, e mesmo com muitos pontos, né, de conteúdo em comum, mesmo com pontos de formas de atuações também em comum, eles não são o mesmo, né? Não há uma identidade, há uma proximidade, né? Então, por isso que eu lembro que em um outro texto meu, eu falo que três madeiras, vamos dizer assim, da moldura arendtiana, brincando assim, seria a fenomenologia, a hermenêutica e a filosofia da existência, por exemplo. E aí eu até brincava falando assim, olha, só que a Arendt, ela nunca aceita nenhuma delas em efetivo, né? E aí eu até brincava, será que eu posso utilizar 3 madeiras podres para moldura de Arendt? Né? Será? Porque para ela são madeiras que não funcionam mais, né? Mas ainda assim, bem, ela carrega essa linguagem toda com ela, né? A linguagem, né, da filosofia da existência, veja, mesmo da hermenêutica, que é o que ela menos cita, ela carrega ali. Você pegar, por exemplo, o Verdade e Método do Gadamer, embora o conteúdo seja muito distinto entre os dois, a gente percebe que o próprio Gadamer, ele vai atrás do quê? Ele vai atrás do juízo estético kantiano, tal como a Arendt vai, né? Então existem ali questões linguísticas envolvidas. Faz parte, então, de um condicionamento, e condicionamento aqui não é behaviorista, no sentido duro, mas no sentido de que a própria Arendt diz, né, nós somos seres condicionados, nós nos condicionamos com tudo aquilo que entramos em contato. Então, não vejo por que não entender que ela é condicionada por várias molduras, né? E aí, quando você falou na corda, Mari, eu pensei em uma outra situação. Eu lembrei, assim, gente, eu sou uma pessoa que eu adoro ver besteira na internet, né? E aí, eu sou uma pessoa que adoro ver vídeo de cachorrinho, de gatinho também, sabe? E aí eu tava vendo um vídeo de um cachorrinho que é treinado aí para resgate. Aí o coitado do cachorro, ele tá vendado, com uma corda na boca, caminhando sobre 2 cordas bambas. Falei, bem, ok, talvez, aí quando você falou em corda, eu falei, bem, talvez seja essa a nossa corda, então. Nós estamos, né, de 4 patas numa corda bamba, em 2 cordas bambas, com uma venda, carregando uma corda na boca para tentar levar para outra pessoa que precise, né? Talvez esse é o nosso corrimão, talvez, eu acho, né? E é isso, né? Mas, de fato, eu não acho que exista a moldura das molduras. Eu acho que achar que ela exista é justamente sucumbir à moldura tradicional, inclusive, que é fixa, né? Eu acho que não existe moldura fixa, né? Por isso que às vezes eu tento pensar na ideia de uma moldura incompleta, talvez, né? Ou algo, agora como você falou, né? Algo que dê para torcer, algo que você expanda, ou o slime, né? Que o Henry falou aqui também, que dá para reformular, né? Enfim, mas eu não... Que eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala que... Quando a gente fala, né, que, bem, Marx coloca Hegel de cabeça para baixo, ou então, quando se fala que Platão também é colocado de cabeça para baixo, ora, Nietzsche já sabia, já tinha dito para a gente lá, né, que, bem, inverter Platão é continuar sendo platônico. Inverter Hegel é continuar sendo hegeliano. Eu vou estar brincando na mesma estrutura com os mesmos conceitos, eu só vou fazer uma reorganização. E aí eu penso que na questão da política as coisas funcionam muito nessa via, né? Por exemplo, reorganizar muitas vezes como a gente quer fazer é simplesmente reorganizar quem vai dominar e quem vai ser dominado. E talvez não seja essa a questão, não seja reorganizar dentro de uma mesma estrutura, né? Só que aí, óbvio, é difícil a gente pensar em outra. Essa é a grande dificuldade, pelo menos eu entendo assim. Bia.
Isso, Bia, fica à vontade. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Bia, peraí, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Eu vou colocar aqui meu fone para ver se eu consigo te ouvir melhor. Peraí. ¿Me escuchas bien, Lucas? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? ¿No? ¿No me Funciona? escuchas? Agora sim, escuta. ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, Sí. a ver si puedo falar que me comprendas. Muy interesante, muy interesante. La imagen de un pescador de pérolas y corales, ¿sí? Es decir, que ¿sí? Va para varios. Sim. Es una dirección no ascendente, sino descendente, para tratar de traer a la superficie fragmentos del pasado, fragmentos de la tradición. ¿Sí? ¿Comprende hasta acá? Bien. Sí. Esa imagen del buceador que trae restos y fragmentos, ¿podrá tener alguna relación con el recurso a la etimología, con esa búsqueda incesante que hace Arendt de la etimología en los conceptos claves? ¿Me comprendes? Como que esas perlas y corales sería algo similar o parecido o familiar a ir a buscar en los conceptos esas antiguas etimologías para ver cómo se transformaron, ¿no? y cómo han llegado hasta nosotros en este camino accidentado de la tradición. ¿Se comprende? Sim. ¿Sí? Eso. Digo, porque el recurso a la tradición es el recurso a la etimología es constante en Arendt. ¿No? Hay una pauta allí, ¿no? Sim. Inclusive, Bia, eu lembro que meu primeiro contato com essa imagem do pescador de pérolas em Arendt foi justamente com uma fala tua, se eu não me engano, lá em Pelotas, né, se a minha memória não me trai. Né? E aí eu lembro que eu não conhecia ainda o texto, ainda estava iniciando, estava no primeiro semestre de mestrado ainda, né? E ainda não conhecia, por exemplo, o texto sobre o Benjamin, né? E aí eu ouvi a tua fala e falei, nossa, que imagem interessante, né? E aí eu fui depois ler esse texto. E eu sempre gosto, vez ou outra, de voltar a ele, porque eu gosto, por exemplo, da própria... de um termo que a Arendt usa, que é aquele Urphänomen, né? Ou seja, o fenômeno originário, né? Tem gente que traduz como fenômeno zero. Eu prefiro originário, não, esse zero eu não gosto, não. E me parece que, inclusive, esse método, que no final das contas é uma técnica, de fato, que ela faz, né? Ou seja, ela pega uma palavra e vai entender como é que ela etimologicamente surgiu e, no final das contas, como ela chegou ao status atual, né? Eu, inclusive, antes brincava com o termo arqueogenealogia, né? Ou seja, e, no fundo, né, na arqué, né, para tentar entender ali como é que estava o conceito, naquela história, como falou no início desse texto, né? E ao passado para saber como é que aquele conceito um dia foi novo, né? Como foi que ele se originou. E como um evento também, obviamente, se originou. E entender como é que esse evento, no final das contas, e esse conceito, passou por transformações até a gente hoje, ou seja, uma genealogia do conceito, né? E aqui eu sempre penso que existe uma influência grande da filosofia alemã, tanto nietzschiana quanto heideggeriana, né, no final das contas. Ela era leitora de Nietzsche, enfim, sobre Heidegger, acho que não precisa nem falar sobre, mas isso impacta, embora ela não vá fazer
um mesmo modelo de análise, é uma análise inspirada em, mas não igual a, né? E aí eu penso, Bia, que eu até tinha pensado, só que enfim, né, eu acabei não escrevendo essa parte. Eu penso que naquela imagem que eu uso do caminho margeado por espelhos de água, está em uma outra versão desse texto, eu brinco dizendo que por vezes a gente quer realizar novos caminhos e pula no espelho d'água, e para descobrir que o espelho d'água, na verdade, é tão profundo que a gente encontra as pérolas lá embaixo, né? E porque muitas vezes é isso, a gente encontra coisas sem querer, né, nas nossas pesquisas. Não é incomum, na verdade, que a gente esteja ali no lago ou no mar, que seja, né, de um livro, e encontre ali uma pérola. Fala assim, nossa, que negócio fantástico, né? E, bem, para mim isso é uma coisa que reiteradamente ocorre. E me parece que essa metáfora do pescador de pérolas ainda carrega exatamente esse ponto que tu falou, que é o fato de que não se trata de algo primeiro ascendente para depois descendente, que é a metáfora da caverna, mas é um outro modelo, né? Ele é descendente, né? Mas ele é descendente não para trazer algo que vai normatizar, né? Ele vai trazer algo apenas para nos indicar, nos orientar, né? Mas, por vezes, e aí eu às vezes também penso nisso, por vezes quando a gente mergulha, nem sempre a gente acha apenas pérolas, né? Por vezes a gente acha, né, lixo, né? A gente acha plástico, né, no fundo também do oceano. Então, por vezes a gente acha não apenas os tesouros, mas as dívidas, né, de toda essa história, né? Então a gente, no final das contas, nessa brincadeira toda, a gente não encontra apenas algo que vá ser valioso do ponto de vista, não financeiro, claro, mas valioso do ponto de vista significativo, né, que nós possamos nos inspirar. Mas às vezes é a inspiração contrária, né, do que nós não queremos repetir, né? Por exemplo, ontem, aqui no Ceará, a gente tem uma cidade chamada Redenção, onde tem uma universidade chamada Unilab, que é uma universidade de integração de países lusofônicos. Então, a gente recebe muitos estudantes provenientes do continente africano. E é uma cidade que ela tem um certo histórico de luta contra o racismo, por exemplo. Mas na entrada da cidade, quase em frente à universidade, tem uma estátua de uma negra semidespida e acorrentada. E aí se coloca assim, nossa, ok, né? E aí eu, óbvio, penso junto com essas manifestações que ocorreram agora recentemente, da derrubada das estátuas e tudo mais, né? Olha, e aqui vem, obviamente, uma posição muito pessoal. Eu sou a favor da retirada de estátuas de tiranos, retirar estátuas que representem dominação. Mas eu não sou a favor de que a joguemos fora. Sou a favor de que conservemos justamente para servir como marco orientador, né, do que não deve ser, pelo menos, né, embora aqui eu esteja sendo um tanto quanto que normativo, talvez, né, do não deve ser. Mas, enfim, não sei se é do que não deve ser, mas pelo menos para a gente entender do que já foi, né. E veja, isso não é necessariamente uma pérola, né, de certa forma. É um lixo da nossa história, né, é um débito que nós temos, né, com tantos outros povos que vieram para cá, né. Então, isso é uma dívida que nós temos e que a gente precisa cavar a história cada vez mais para entender isso. A gente tem que encontrar esses fenômenos originários, e eu recentemente estou lendo um livro aqui, fazendo jabá de amigo também, tem um livro que eu acho fantástico, que é o que eu estou lendo agora, do Geraldo, né, eu acho que muitos aqui do grupo conhecem, né, o Geraldo publicou, que é sobre a questão da verdade, da mentira na obra de Arendt, e é um livro, assim, é um texto que eu acho, enfim, muito, muito bem trabalhado, porque também expõe isso, né, em que medida a verdade, ela pode ou não ser problemática para o debate público, e como talvez seja importante a gente entender essas questões não apenas de forma normativa, mas como isso orienta,
né, o nosso pensar, como isso serve como um marco orientador. Né? Então, o pescador de pérolas, né, nem sempre vai encontrar as pérolas, né? Mas talvez seja mais uma das imagens que a gente tenha. E assim, as imagens são variadas, né? A própria Arendt nos dá muitas e muitas imagens. Não pretendo de modo nenhum esgotá-las. Eu acho que é interessante apenas que a gente traga, né, essa variedade para entender que o pensar ele não se dá apenas de uma forma, inclusive. Né? Gracias, Luca. Muchas gracias. Eu que agradeço. Né? Por enquanto não tem vaga ainda e tem tempo, tem um bom tempo ainda para debate. E eu vou me colocar na pergunta, porque no debate, nessa parte, nesse teu tema, eu li boa parte da tua tese, e li também a do Igor também, em relação ao Jaspers, quando eu estava lendo também A Vida do Espírito, para ver o que é que adivinha, se viria ou não para mim, claro, a obra da Arendt para completar, mas assim, quando eu lendo a primeira parte sobre o pensar, e relendo e discutindo com vocês, a Arendt, a meu ver, ela está preocupada, não sei se ela está preocupada ou não, naquele momento de dar uma resposta, por isso ela vem a ver com as 3 respostas que ela vem apresentar. E na tua fala, Lucas, quando a gente fala em moldura, para o direito é um negócio bem, assim, para a gente é um negócio meio complicado a gente emoldurar, porque a gente vai para o lado positivista da coisa, e eu, como eu não sou uma tendência positivista, mas eu compreendo porque é preciso emoldurar, entre aspas, mas dar um reflexo, uma pintura. Daí, no âmbito político, qual a resposta do pensar no hoje? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, você falando, nas lives que já tiveram muitas já, a gente vem refletindo, quando há uma fala sobre essa emoldurar, ou essa moldura para uma pintura, para demonstrar o que é a figura, o quadro já não pertence mais à figura do pintor. O quadro, ele pertence a quem for olhar e quem for julgar, ou quem for pensar, questionar. Então, a minha pergunta, nessa última relação, aí é mais uma curiosidade mesmo, eu não sei se você deve ler, o Heidegger tem uma obra que a gente não tem acesso em língua portuguesa, mas, salvo engano, em língua francesa e espanhola tem, que é sobre a arte, e sobre essa arte, sobre se julgar. E quando eu estou lendo o Benjamin, eu também vejo esse reflexo no pensamento do Benjamin, não a questão da influência de Heidegger, mas essa questão do julgar mesmo, de olhar, da obra de arte é que te julga. O momento atual político que nós vivemos, essa obra de arte que nós temos no panorama geral, será que não é fruto desse não pensar, interligando com a primeira pergunta, e é fruto dessa nossa função de padronizar e emoldurar certos discursos? Daí minhas 2 perguntas nesse sentido, e agradeço demais ter ouvido hoje à tarde. Antônio, brigadíssimo pelas questões. Eu acho que são super interessantes por 2 aspectos. Né? O primeiro, quando a gente fala de moldura, eu sempre... Óbvio que acho que a primeira imagem, talvez, que venha, é a ideia de uma moldura de um quadro, né? E aí eu penso o seguinte, que inclusive é assim que eu até começo o texto, né? Porque eu também me pergunto muito essa questão da moldura, né? Embora eu use uma moldura para fechar ali os limites de um quadro, de uma pintura, nem por isso o quadro ali de fato se torna fechado. E aí ele envolve justamente esse aspecto que você falou, né? Também com relação à política, mas aqui antes de chegar, né? O modo como o quadro nos atinge, ele também tem a ver com as nossas experiências mundanas, né? Com aquilo que talvez o nosso olhar muitas vezes já esteja treinado para encontrar, né? A gente sabe que a nossa sensibilidade ela precisa ser treinada. Eu, por exemplo, eu gosto muito de degustar diferentes cervejas, por exemplo. Ora, na primeira vez que eu tentei uma cerveja diferente, eu achei muito estranho. Por quê? Porque
porque meu paladar não estava acostumado àquilo. E eu precisei treinar. Eu precisei, inclusive, estudar, ler a respeito, ouvir outras pessoas. E ao fazer isso, aos poucos, a sensibilidade ela vai se modificando. E é interessante quando a gente pensa o seguinte, uma obra de arte, eu, por exemplo, embora, enfim, goste muito de arte, eu não sou um amplo conhecedor, por exemplo, de história da arte, não passo nem perto disso, e não sou daquelas pessoas que sabem avaliar tecnicamente uma pintura. Não sou. Meu olhar não está treinado para isso. Isso não significa, obviamente, que eu não possa ser tocado por alguma obra de arte. Mas, certamente, olhar para uma obra envolve tanto aquilo que nós temos a capacidade, seja por quais motivos forem, de perceber, seja também pela capacidade que a obra tem de atingir a nós próprios. Daí aquela noção que eu digo que a Arendt tem, infelizmente ela não desenvolve isso efetivamente falando, mas tem ali no pensamento dela essa noção de dupla intencionalidade, né? Isto é, a intencionalidade que parte de mim para o mundo e a intencionalidade do mundo para mim. E não é que sejam duas intencionalidades separadas, na verdade elas estão juntas, elas estão imbricadas. Elas acontecem concomitantemente. Até porque naquela brincadeira que a própria Arendt fala, não existe eu. Né? Não existe um eu e existe uma pluralidade, aí eu me uno na pluralidade. Não, eu sou dentro desta pluralidade. É por isso que eu sou do mundo. Eu sou vinculado a um pertencimento, mas é um pertencimento que não me prende por completo. E aí, veja, não existe uma prisão completa ao meu ser, tal como as molduras elas não conseguem prender completamente também os pensamentos. Não existe a prisão, por mais que eu coloque ali uma moldura. E aí eu gosto de pensar, às vezes, na ideia de sei lá, tem uma... Eu não sou um conhecedor de Foucault, de Deleuze, mas eu lembro de uma metáfora que uma vez eu ouvi numa palestra, que eu também achei interessante, que é a ideia de caixa de ferramentas, né? Embora, às vezes, eu não goste tanto, porque parece muito utilitarista, de certa forma, né? Mas, de toda forma, ela tem a sua função em alguma medida. Ela, como toda metáfora, ela é falha em algum aspecto, mas eu acho que ela é boa em outro. E, bem, a caixa de ferramentas é isso. Ela, dependendo do que você quer fazer, você tem ali diversas possibilidades de manuseio ali, instrumentos que vão te auxiliar. Só que dependendo da sua qualidade da caixa de ferramentas que você comprou, eu, por exemplo, o Lucas tem uma caixa de ferramentas ridícula lá em casa. Ela me serve muitas vezes, mas tem outras tantas que não funciona. E aí eu, né, que sou completamente viciado, né, nos preconceitos filosóficos do mundo, preciso chamar, às vezes, alguém para ajeitar um negócio para mim, porque eu sou incapaz daquilo. Ou seja, não tenho ferramenta suficiente. Não faz parte do meu quadro de atuação dar conta daquele problema. Óbvio, eu posso fazer o quê? Eu posso comprar uma caixa melhor, eu posso praticar, né, adquirir o hábito da prática e desenvolver, então, novas habilidades a partir de um outro quadro. É sempre possível ampliar esse quadro, no final das contas. Né? E aí eu penso também na própria ideia de lei. A gente lembra que a Arendt ela indica que uma das perspectivas de lei é aquela lei enquanto muros. Né? Ou seja, as leis são muros que nos impedem. Ou seja, em geral, a lei ela não diz o que você tem que fazer, em geral, ela diz o que você não tem que fazer. Enfim, eu não sei se é exatamente isso, mas pelo menos existe essa questão dentro das leis. Algumas funcionam assim. Mas nada impede, tanto na metáfora dos muros, eu derrube os muros, construa ele um pouco mais espaçado ou mais estreito, nada impede também que as leis não possam ser reformuladas em certos aspectos. Tanto que fazemos constantemente PECs e mais PECs. Né? Então, dentro do ponto de vista jurídico, a nossa Constituição, por exemplo, ela funciona como uma moldura, mas não é uma moldura que ela é fixa em todos os aspectos.
ok, ela tem suas cláusulas pétreas, mas a gente sabe que nada impede, em última instância, que elas também não sejam descumpridas, como muitas vezes o são, na verdade, né? Então, é uma moldura, mas ela não prende completamente, ela mais orienta do que qualquer outra coisa. Por isso que eu faço, às vezes, essa transição de uma moldura para um caminho, para as margens de um caminho. É por isso que eu uso as duas, né? Quer dizer, passei, sobretudo depois da tese, a usar mais as duas. Eu acho que na minha tese eu não uso muito a perspectiva do caminho. Eu passei a utilizar mais agora. Né? E aí, inclusive, aproveito, Antônio, para falar, já falei isso 1000 vezes, né, para vocês, né, a galera que se encontra comigo mais constantemente sabe, mas eu repito sempre, né, o segundo capítulo da minha tese nunca teria saído se não fosse a tese do Igor que você mencionou, né. O Igor fez ali um trabalho fenomenal, eu já falei isso para ele também, eu acho fantástica a tese dele, e se não fosse a tese dele, eu não teria feito esse meu segundo capítulo, que é justamente da filosofia da existência. Veja, justamente por quê? Porque o Jaspers, que é a tese do Igor, ele dá muitas formas ali de compreensão de mundo para a Arendt, e a Arendt não necessariamente pega todas para si. Ela, obviamente, ela é impactada por um diálogo constante, né? O epistolário da Arendt com o Jaspers é um dos maiores que tem, né? Que a gente tem. Então, isso, obviamente, nos impacta, né? Ou seja, as conversas que eu tenho... Ouvi, por exemplo, a Mari, né, numa palestra dela, por exemplo, a palestra dela aqui do encontro, fica ressoando naquelas distinções que ela trouxe aqui entre a ditadura, né, o modelo neoliberal, que faz parte da pesquisa dela, o fato, né, de constantemente eu e o Igor dividirmos mesas em comum, né, nos eventos, fez com que, por exemplo, houvesse um debate constante. Né? E eu sabia do que ele trabalhava, eu falava assim, olha, eu estou confiando que o Igor vai defender a tese primeiro que eu, para eu poder usar ele. Então, assim, envolve também uma questão de confiança no trabalho de outra pessoa, por exemplo, e também, obviamente, nas nossas ações. E aí a questão da política, né? Eu sei que em política, cada um de nós aqui temos uma capacidade de atuação limitada. Em certa medida, nós precisamos confiar, às vezes, no que o outro vai fazer. E aí, veja, né, você falou sobre o pensar, né, qual a importância do pensar. O livro do Fábio, eu acho que é muito bom nesse sentido, né, que ele é Faculdade do Pensamento, em Hannah Arendt, que é o último livro dele. Eu acho que ele explora muito bem isso lá. E, como a própria Arendt diz, muitas vezes o pensar, o que ele tem de político é nos capacitar a dizer não. Muitas vezes, né? Dizer não a situações que sejam tão absurdas, né, que eu preciso ser capaz de refletir, raciocinar e dizer não. Veja, pensar, ele não diz o que fazer, mas ele é capaz, pelo menos, de dizer não. Por isso que ele não é suficiente. É por isso que eu preciso, por exemplo, do juízo. Que eu preciso não apenas ouvir a mim mesmo. Ouvir a mim mesmo eu preciso para saber como dizer não. Mas para saber o que fazer, para saber julgar, eu preciso dos outros. É por isso que é importante a atividade do pensamento para o juízo. Não é obrigatória. Né? A Arendt, por exemplo, na compreensão dela, o pensar não é obrigatório para o julgar. Mas talvez seja bom. Ela fala, ele prepara. Né? É uma preparação, não é uma preparação obrigatória. Mas talvez ela seja importante para que a gente tenha, talvez, um pouco mais claro para nós próprios o que nós pensamos, e é que, obviamente, vem o ensinamento socrático, né, de você entender a sua própria opinião, que muitas vezes a gente fala e não entende nem o que está falando, porque não pensa sobre, né, mas mais do que entender o que você próprio está falando ali, se trata mais ainda de entender o que os outros estão falando. Então, o pensar para a política ele é muito limitado. Eu preciso do juízo. Eu preciso ser capaz de ouvir a linguagem alheia. Só a minha linguagem é pouco. E é por isso que a questão da pluralidade, eu penso que a pluralidade talvez seja um critério, ou condição, né, talvez seja o termo mais preciso da Arendt, mas
já que ela disse que não sabe quais são os seus critérios, eu gosto de brincar, então, que esse é um dos critérios dela. Né? A pluralidade talvez seja um dos principais critérios de toda o pensamento arendtiano. Né? Inclusive, se não me engano, foi a Natália, né, que está aqui também, que escreveu e pesquisa muito isso, né, a questão da importância da pluralidade. Né? Ou seja, ela é, em última instância, ineliminável. Né? Seja para a nossa relação com o mundo, com os outros, com nós próprios. Porque, veja, eu penso discursivamente. Para pensar, eu preciso de uma linguagem. Mas a minha linguagem, ela se dá na interação humana. Então, mesmo para ser capaz de dizer não, eu preciso conviver com outras pessoas. Minimamente. Nem que seja para adquirir essa herança de linguagem. Né? Então, bem, no que significa a atividade do pensar, saber dizer não. E saber dizer o que está sendo dito, no final das contas. Né? Entender não apenas a sintaxe do que é dito, mas a semântica, né? Sentido. E, mais do que tudo, o juízo. Pena que a Arendt, em sua desmedida, não nos escreveu sobre o juízo. Então, a gente tenta entender da nossa forma. Né? Lucas, eu agradeço a resposta e tudo mais. Agradeço pela tua fala no modo geral. O pessoal ficou meio acanhado para perguntar nesse sentido, mas vão rever quando a gravação estiver no canal, com certeza. E agradecer ao Ricardo. O Ricardo teve um contratempo, é normal, nessa nova normalidade nossa, dessa correria, mas ocorre. E agradecer a todos que participaram, de modo geral, por mais uma tarde de debate. Estamos no nosso percurso final deste ano com os eventos do GFED. Em relação a isso, eu passo a palavra ao Lucas para os agradecimentos finais. Gente, só agradecer mais uma vez. Eu sou muito grato a toda essa comunidade arendtiana com a qual eu convivo, porque sem essa galera toda eu seria incapaz de pensar o que penso. Né? Eles são meus condicionantes do meu pensar, fazem parte do meu caminho. Né? Então, agradeço, inclusive, poder continuar compartilhando um pouco esses pensamentos. Agradeço aqui a presença, mesmo dos que não têm esse costume ainda tanto com o nosso grupo, mas que vão chegando e vão agregando, e é sempre muito bom fazer parte dessa pluralidade. E é isso. Obrigado aí ao Ricardo pelo convite e ao Antônio aí por fazer essa mediação maravilhosa. Agradecemos, Lucas. Boa tarde a todos. Tenham um bom resto de semana. Cuidem-se nesse sentido. A vacina ainda não está vindo, ou seja, cuidem-se e tenham um bom final de semana. Aproveitem. E eu peço ao João que pare a gravação. Um abraço a todos.